Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Isso aí, sejam bem-vindos então a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido aqui pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. E hoje nós vamos falar sobre alimentação no século XXI. E por que alimentação no século XXI? Hoje se tem muitos movimentos que vão aí atrás de novas formas das pessoas se alimentarem mesmo. E um ponto em comum entre todas essas formas é a alimentação saudável. Mas e quais movimentos são esses? Bom, são diversos, com foco em redução de agrotóxicos, conservantes, veganismo, vegetarianismo, e tudo isso em um plano alimentar só. E para falar conosco hoje, quem está em chamada de vídeo é a nutricionista Angie Marques. Tudo bem, Angie? Seja bem-vinda. Tudo bem, sim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. De onde tu fala, Angie? Eu falo de Aracaju, Sergipe, aqui do Nordeste do Brasil. Aracaju, muito bem. E também estamos presencialmente, mais uma vez, com a coordenadora e professora do curso de nutrição, Cláudia Winter. Aí tu já me corrige. Winter, né? Winter de inverno, né? Winter, muito bom. Inverno o ano inteiro. Então, tá. Muito obrigado por vir aqui, aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Sempre é um prazer estar falando, né, com o pessoal e que fazem um trabalho tão bacana, né, de divulgação de conteúdo. E é muito bom receber as pessoas presencialmente. Claro, a gente trabalha ali também com a ligação por videochamada, mas claro, quem até... É bom lembrar, se você é aluno aqui da universidade e está nos olhando, nos acompanhando, pode vir aqui durante a gravação, acompanhar a gravação. Sejam todos muito bem-vindos, se quiserem vir. Então eu vou pedir a licença da Angie e fazer a primeira pergunta para a professora, que eu gostaria de iniciar até falando sobre esses conceitos, né? O que é ser saudável e também qual é a diferença com o termo alimentação equilibrada. E por que isso? Porque eu gostaria muito que tu falasse, por exemplo, que a batata frita não é o grande vilão da história. E que o problema talvez seja não comer uma porção de batata frita, né? Da mesma forma que uma pessoa que come alface e tomate uma vez na semana, às vezes se considera uma pessoa saudável, mas aí chega o fim de semana e bebe em excesso, fuma, enfim. Então, se tu puderes falar aí sobre esses conceitos, a diferença entre eles. Então tá. Bom, acho que começando um pouquinho dessa questão que tu fala, eu acho que a gente tem que entender que nós temos dois conceitos, nutrição e alimentação. Ambos permitem que nós ingerimos alimentos de alguma forma, né? Digo de alguma forma porque tem pessoas que às vezes não conseguem se alimentar, né? Tem que usar outras formas de alimentação que não seja a via oral. Mas nutrição, ela já diz a palavra, né? É nos alimentarmos com nutrientes. Então, eu posso estar me alimentando, mas não estar me nutrindo. Então, isso é um diferencial importante que a gente tem que entender. E quando a gente fala, assim, uma alimentação saudável, a gente contextualiza que ela deve estar composta e organizada com os nutrientes que formam o nosso organismo. Então, da onde que eu vou tirar esses alimentos e esses nutrientes, né? Daqueles que são fontes principais, frutas, verduras, né? Cereais, oleaginosas, carnes, grãos, laticínios, enfim. Compor de uma forma que a gente consiga contemplar o nosso organismo com todos esses nutrientes. Então, quando tu traz o exemplo da batata frita, ela é um alimento. Se ela não tivesse usado essa técnica dietética da fritura, ela não seria uma batata, é um alimento ótimo, é um bom alimento, né? Porque a gente tem muito essa briga, esse ranço de usarem, assim, um termo de alimento como lixo ou como algo assim pejorativo. O alimento, para algumas pessoas, a batata frita é rei, é algo maravilhoso, dentro de um contexto sabor, paladar, mas pela técnica que é usada, então ela fica desfigurada. Então, acho que esse é o contexto que a gente tem que tentar que as pessoas entendam a importância de uma alimentação que contenha nutrientes. Hoje a gente vê assim que de os últimos 30 anos para cá nós temos
visto uma transição nutricional muito forte, né? De uma desnutrição para uma obesidade que está em todas as faixas etárias, inclusive desde bebês. Então, assim, isso é um reflexo do que as pessoas vêm consumindo, né? E isso, consequentemente, traz junto uma alimentação do século XXI que tem coisas boas, como tu trouxeste, né, Júlia? De uma alimentação com outros perfis, né? Mas também está muito associada a uma alimentação industrializada. E isso que é o ruim. E nos últimos tempos, diversas dietas foram se popularizando e tomando maiores proporções, né? Principalmente o vegetarianismo, que a cada ano aumenta o número de adeptos a esse estilo de alimentação. Angie, para o pessoal entender, nos conta qual a diferença de vegetarianismo e veganismo. Sim, o vegetarianismo é toda aquela pessoa que não se alimenta de produtos animais, né? Não se alimenta de carne, de frango e de peixe. Mas dentro do vegetarianismo a gente tem as subdivisões, podemos falar assim, certo? A gente tem o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, o ovo-vegetariano e o vegetariano estrito. Podemos dizer que o vegano é um tipo de vegetariano estrito, certo? Só que o vegano, ele vai além da alimentação. Ele vai, por exemplo, nas questões dos cosméticos, né? Vai na questão dos tecidos feitos em couro. Então, ele não, além de não consumir nada de origem animal, nem as carnes, nem os laticínios, nem mel, enfim, nada que venha do animal, ele também não usa nada que é feito de animal ou que é testado em animal, entende? Mas aí, dentro da nutrição, a gente usa o termo vegetariano estrito, certo? E aí, os outros grupos, dentro do vegetariano, que é o ovo-lacto, o lacto-vegetariano, são os vegetarianos que consomem ovos, laticínios, leite e os derivados, certo? Ou aquele vegetariano que só consome o ovo, ou aquele vegetariano que só consome o leite e os derivados, mas não consome o ovo, entende? Então, é uma divisão. Mas, de forma geral, são as pessoas que não consomem as carnes, né? E as carnes vermelhas, o frango e o peixe. Gente, até por isso eu te pergunto, nessa mudança aí falando de dieta vegana, que eu imagino que seja diferente do conceito ser vegano. A dieta vegana, ela requer alguns cuidados, eu penso. E também ela traz consigo alguns benefícios. Se tu puderes falar aí sobre esses cuidados que a pessoa precisa ter e também sobre esses possíveis benefícios. Eu acho que a gente pode até falar da batata frita novamente, né? Tem muitos pacientes que chegam lá na clínica e falam, eu quero ser vegana, eu quero ser vegano. Aí eu pergunto, tá, você consome vegetais, frutas, cereais, oleaginosos? Não, eu adoro consumir batata frita, porque batata frita não tem produto de origem animal, entendeu? Então, é isso. Da mesma forma como a gente fala da alimentação saudável, né, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, encontrar os substitutos, né, para que nosso corpo tenha todos os nutrientes necessários diariamente, entende? Então, tem pessoas que se dizem veganas, vegetarianas, mas vivem comendo biscoito recheado, vivendo produtos industrializados, entendeu? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque a ideia do vegetarianismo é você ter uma dieta saudável, você ter uma dieta saudável e equilibrada, que traga saúde, que te previna de patologias, né? E que ajude o meio ambiente no processo de plantação e que ajude os animais também no momento de que você não leve sofrimento para eles, entende? E, prof, tem na nutrição, no curso de nutrição, eles se adequam a essas novas formas de alimentação? Por exemplo, tem disciplinas que vão abordar esses temas? Sim. Nós temos na introdução à nutrição, inclusive é um tópico que eu trabalho com eles, vai ser o tópico da aula que vem, que fala justamente desses tipos diferentes de dieta, né? Então, com isso, o aluno ele consegue identificar quais são esses diferentes tipos, né? Então, a gente começa trabalhando um pouquinho da história da nutrição e aonde a gente vai abordar esses tipos de dietas diferentes. Porque as dietas que estão vindo hoje,
elas têm uma composição muito diferente, né? E como a Andy falou, o vegetarianismo, o veganismo, eles não são pautados numa dieta de moda, não? E sim uma dieta que tem uma filosofia, uma proposta, né? De mudança por alguma questão, né? Como tu falaste, sustentabilidade, questão animal. Então, ela não é uma dieta que ela é imposta para um emagrecimento, né? Ela tem um propósito. Então, acho que isso é o principal, que quem vai adotar uma dieta ou quem vai aprender o que é esses tipos diferentes de dietas, se entenda. Porque a gente olhar, assim, tem dieta paleolítica, dieta low carb, dieta do jejum intermitente. Enfim, nós temos uma infinidade hoje de opções, né? Só que é importante a gente tentar identificar. E o próprio currículo, como tu trouxeste, né? Para o aluno que está tendo a formação em nutrição, ele tem que conhecer a nutrição como um todo. Tá? Então, assim, ela tem toda uma proposta de conhecimento, digamos, uma linha de pensamento que o aluno vai chegar ao final e ter que identificar, né? Quais são as medidas e indicações para se adotar uma dieta, ou seja, vegetariana, né? Que é o que a gente escuta muito da população hoje em dia, mas fazem de uma forma inadequada. E até por isso que eu pergunto para ti, Ange, enquanto nós acompanhávamos aí o seu perfil no Instagram, a gente viu o termo alimentação anti-inflamatória. Você puder falar aí um pouco sobre esse termo, o que significa? Então, a alimentação inflamatória, a gente trabalha com alimentos que tem o propósito de desinflamar, né? De deixar nosso corpo desinflamado, saudável. Eu uso esse termo anti-inflamatório porque eu acho que vale a pena falar que eu tenho uma doença crônica autoimune, eu tenho uma artrite reumatoide, então eu uso a alimentação anti-inflamatória, alimentação vegetariana, né? Para um autocuidado, para cuidar de mim, para que as minhas dores fiquem mais espaçadas, enfim. E isso a gente leva para outros tipos de patologias também, né? Patologias que deixam o corpo mais, vamos pensar assim, fraco, alguns tipos de medicações que a gente toma ao longo do tempo que inflamam o nosso corpo e até atrapalha a absorção de alguns nutrientes, entende? Então, a alimentação anti-inflamatória é isso, é focar nos alimentos naturais, né? Nos alimentos que a gente encontra na feira, nos alimentos que a gente consegue implantar, né? E saber de onde vem. A ideia também seria essa, saber de onde vem o nosso alimento, saber o que a gente está comendo, entende? Para que a gente consiga, na verdade, ter consciência alimentar, né? E, prof, queria perguntar, aproveitar o gancho da Angie. Por exemplo, nós que às vezes moramos nas cidades, né? Quais são as alternativas, então, de se alimentar melhor? Porque às vezes a gente não tem como ir na feirinha sempre, o dia a dia corrido, né? Quais seriam as alternativas? Eu dou o exemplo até da minha cidade. Eu moro em Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul. E lá, por exemplo, nós temos a Feira do Colono, que lá produtos 100% naturais, sem agrotóxicos, até proteína de fonte animal também, de uma forma muito mais saudável. E é uma coisa que está ao nosso alcance, né? Agora, quem está em Porto Alegre, mora perto do metrô, perto do shopping, fica um pouco difícil esse acesso, né? Uhum. Bom, eu entendo que, assim, cada um tem uma vida organizada, né? Ou desorganizada. Mas, enfim, o planejamento é a base. Então, hoje a gente tem muitas opções de compor marmitas, né? Elaborar marmitas para poder usá-las durante o dia, né? Eu acho que seria uma opção. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos Feira do Produtor, que tem durante a semana, né? Na cidade. Mas também a vida do dia a dia das pessoas foge dessa oportunidade de ir no horário que acontece a feira, né? Muitas vezes acontece em sábados também, mas enfim. Mas eu acho que o que eu diria em primeiro lugar é o planejamento, né? Porque tu vai compor a tua alimentação através de uma organização, de uma indicação. Eu quero frutas, eu quero verduras, eu tenho que comprar frutas e vegetais que vão se manter, né? Então, para isso, muitas vezes eu tenho que ter um pré-cozimento, tem que ter um pré-preparo, né? Até uma técnica para conservar aquele alimento no transporte que eu vou fazer. Então, assim, isso significa
pensar tanto em sustentabilidade, né, e também como saúde, trazendo, né, evitando de comprar aquele alimento industrializado ou aquele alimento rápido, que são os fast foods, que tu rapidamente te alimenta, e que infelizmente, né, eu não diria que são alimentos negativos, que são lixos, como as pessoas acabam usando, não, mas que são alimentos que são as alternativas que as pessoas têm, né, um alimento que a gente sabe que tem aspectos tão negativos, né, que é a salsicha que muitas pessoas acabam usando, mas é uma fonte de alimento que muitos têm como recurso, né? Mas não é o alimento mais indicado. Então, acho que o planejamento é, em primeiro lugar, para tu poder te organizar para uma semana. Aí eu vou ter a semana inteira, eu saio de manhã, então já faz porções, né? Já deixa organizado, para que naquele dia tu já saia e já leve o teu alimento já pronto. E é legal a gente pensar que isso, na verdade, é independente da dieta. Esse planejamento da alimentação, se é vegano, vegetariano, se come proteína animal, esse planejamento de fontes saudáveis. Até nos supermercados, hoje em dia, a gente já vê ali as marcas tentando fazer 0 sódio, 0 calorias, enfim. Mas tenho certeza que a gente está avançando nesse sentido. Antigamente era muito comum, ficou popular essa coisa do fast food, ficou uma coisa como se estivesse na moda, se alimentar mal. Mas hoje a gente já tem essa mudança de hábitos. Muito bem, por aqui encerramos então mais um episódio do Podcast On. Gostaria de agradecer a participação da nutricionista Ange Marques, que esteve conosco em chamada de vídeo. Ange, muito obrigado pela participação. Tem mais algum comentário, alguma página de Instagram que queira indicar para quem nos acompanha? Eu agradeço demais o convite, foi muito bom conversar com vocês. O Instagram é Ange Marques junto, _, certo? Então, quem puder adicionar, conversar, é um prazer conversar sobre vegetarianismo e sobre qualquer assunto relacionado à nutrição. E também gostaria de agradecer então a participação da professora Cláudia Winter. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar conosco. Eu queria que tu comentasse mais informações sobre onde quem nos acompanha consegue acompanhar o curso de nutrição aqui da Fevale. Então, nós estamos nas redes sociais também, né? nutricão@fevale.br, né? Que é o nosso e-mail também, né? E temos também Nutricão Fevale, que é o nosso Instagram, né? E Facebook. Muito bem, fica então os convites. A técnica desse episódio foi do Carlos Pereira e do Rinaldo Silveira. A arte do Gabriel S. Guedes. Temos também aí o apoio do Voluntariado Salles e a orientação do professor Marcos Santuário. E nos siga no Instagram, @podcastonfevale e no facebook.com/podcaston, Revista Fevale, para saber quando a gente tem episódio mesmo e saber o que a gente está fazendo aqui no estúdio de vez em quando. Valeu, abraços, até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.